Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa mesa redonda com pessoas muito especiais para a gente abrir aí nosso podcast, nossa conversa aqui. E hoje nós estamos com a Célia Rossi, que é a nossa CEO aqui da Lotus. Nós estamos com a Priscila, que é a nossa coordenadora, também especializada em paliativo. E nós estamos aqui com a Marcela, que é a nossa psicóloga, também especialista em paliativo, tá? E eu sou a Carolina, sou uma das médicas aqui da Lotus, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do sistema de saúde. Nunca foi desenhado para tratar pessoas, mas sim tratar doenças, né? Então, hoje eu gostaria um pouco de conversar com vocês sobre a gente tentar humanizar um pouquinho mais essa questão de não só pensar no paciente como doença, mas sim como um ser humano, mas sim como um paciente que deve ter a dor total que a gente chama, né, no paliativo, né? Então, queria um pouquinho da conversa, da resposta de vocês, da opinião de vocês sobre isso. E no dia a dia de vocês, vou começar aqui com a Marcela, que é a nossa psicóloga. No seu dia a dia, Marcela, a questão de tratar a doença e não tratar o indivíduo, como é que você vê isso na prática? No dia a dia, eu sinto logo que a família chega aqui com um paciente, num quadro clínico muito agravado e a família não alinhada com isso. Então, ao longo desse processo, que não foi de um dia para o outro, eles chegam muito fragilizados por justamente isso. Olha-se para a doença, não olha-se para o contexto da doença, né? A dor total, o espiritual, o mental, somente para o quadro clínico do paciente. Então, aqui a gente faz uma construção, alinhando a família, o paciente em si, quando o paciente está ciente do que está acontecendo ao redor, e a família. Acompanhar esse caminhar da doença é muito importante. E atualmente são poucos os casos que temos alinhados. Perfeito. Eu vejo no hospital também, acho que principalmente em ambientes em que a gente tem vários leitos, né, por quarto, né, a gente acaba vendo a família chegando muito angustiada, né, no ambiente hospitalar. E é aquela coisa, né, Marcela, a gente não trata só o nosso paciente, mas também a gente tem que acolher a família desse paciente, que também muitas vezes está em sofrimento e muitas vezes está em negação, né? E acaba que às vezes eles chegam sem muitas informações, né, sobre o quadro clínico. Dificilmente a gente vai ter algum profissional da saúde que pegue um tempo e que converse com esse familiar e que converse com esse paciente, puxando esse gancho, né, da questão de sabermos também o que o nosso paciente quer, né? Porque muitas vezes a gente também chega com pacientes que têm a cabeça lúcida, né? É um paciente lúcido, é um paciente orientado, e às vezes a gente só fica focando na família, em saber o que aquela família quer e quais são os valores dessa família, mas a gente não explora também os valores desse paciente, né? Então, Pri, também queria saber a sua opinião. Eu acho que hoje o sistema de saúde, eu sempre falo para os familiares e até para os pacientes, né? Qual que é a diferença do hospital para o hospice, né? E hoje é muito, apesar de ser uma coisa antiga, é muito nova até a palavra hospice. Então, no hospital, a gente tem um objetivo mais de um tratamento curativo. Então, aquela coisa frenética, todo mundo tem um objetivo de curar. E aí, quando a gente entra para o caminho da gente priorizar o conforto do paciente e entra-se no hospice, a gente começa a enxergar a pessoa em si e não a doença, né? E eu acho que hoje é o nosso objetivo, é realmente ser o hospice. E isso é muito difícil, até mesmo dos próprios profissionais de saúde, separar, né? O que é um ritmo mais frenético, e aí a família vem para a gente nesse ritmo frenético, e chega aqui e se depara-se com uma tranquilidade no sentido de você ter profissionais capacitados para a gente trabalhar nos pilares dos cuidados paliativos, né? E ser verdadeiramente um hospice, que hoje é muito difícil, né? A gente tem algumas clínicas de transição, mas que muitas vezes não tem a ideia do que é o hospice e inclui tanto o paciente quanto a família. Então, acho que isso é importante a gente saber separar, né? O que é o objetivo do hospital? Então, é um tratamento curativo
e o que é o objetivo do hospice, que é um lugar muito mais desafiador, no sentido de você cuidar da família, do paciente e do cuidador, que é uma terceira pessoa que entra em todo esse contexto, né? E isso é muito difícil, da gente lidar também com o cuidador, que muitas vezes vem há anos acompanhando esse paciente e vai acompanhá-lo muitas vezes até o final de vida dele, né? Então, qual que é o nosso sentido? E isso é muito difícil, porque a família, o cuidador e o paciente vêm nessa parte muito frenética e chega aqui a gente ter que cuidar. E muitas vezes eles já chegam nesse impacto, nossa, mas nós vamos ser cuidados, né? E eu sempre falo, não, nós vamos cuidar da pessoa e não da doença aqui. Perfeito, perfeito. E quando, por exemplo, esse cuidado parte da pessoa e não da doença, o que vocês enxergam, principalmente do ponto de vista do familiar e também do paciente, quando a gente começa a olhar para esse indivíduo? Eu acho que abre muitos caminhos, né? A gente para de ver só uma direção e vê uma ramificação de várias questões e valores que o nosso paciente, né, essa pessoa tem na sua vida, né? Então, o que vocês percebem de diferença, assim, do ponto de vista do cuidado e também da melhora desse paciente, quando a gente não só enxerga a doença, mas também traz do ponto de vista aí do paciente, né? A Célia também foi uma pessoa que, antes de ser CEO aqui da Lotus, né, era enfermeira, assistente. Então, na sua prática, queria saber a sua opinião sobre isso. Então, veja bem, sendo a mais velha de vocês, eu compreendo que nós temos que entender o início. O que que é o início? O início, a cultura, cultural, lá atrás, o paliativo, essa assistência, essa Lotus maravilhosa que cuida do final. Era considerado um asilo, uma casa de repouso. E tudo isso, por exemplo, está numa cadeia, ou seja, as operadoras também não conseguem entender esse final. E é tudo muito recente, o paliativo dentro desse contexto estudado. Então, antigamente se ia a óbito, as famílias não eram tratadas, não sei se seria, vamos entrar num momento assim espiritual. Então, vamos falar como antigamente, Deus quis assim. Então, antes se tinha muito essa crença, nós somos os latinos, né? Somos católicos e a maioria, né? Existe ainda. Então, com o passar do tempo, e essa questão, vejo isso muito importante para que nós possamos discutir, para que nós possamos falar sobre isso. Tem muitas pessoas, até dentro das operadoras, dentro de diretorias, que não sabem também o que vem a ser o paliativo. Hoje, no Brasil, são poucas as clínicas que vão investir, irão entender e absorver todo esse trabalho que nós realizamos e dessa importância que daqui a alguns anos é esse público que está batendo aqui. Visto que a formação ela é mais difícil, a formação. Hoje você ter um profissional voltado para na ginecologia, especialidades em que o preto e branco não é tão doído. Porque o final, por mais que todo mundo entende que um dia vai embora, mas como ir embora? Como essa família ser tratada? Então, eu vejo que é um trabalho muito difícil, um trabalho que está iniciando, graças a vocês, pessoas mais jovens, um trabalho encantador da senhora Priscila, dentro dessa formação desses técnicos de enfermagem, auxiliares e cuidadores. Antigamente não se tinha tantos cuidadores e hoje nos deparamos com formação que não é essa formação adequada. Vale aí uma discussão que eu entendo que precisamos fazer, educar, porque um cuidador ele precisa vir com uma formação
em todos os sentidos, porque ele fica com o tempo todo com esse paciente. A família debilitada, lógico, hoje a nossa sociedade, ela está tão pobre, pobre de espírito, pobre de tudo. O que nós vamos trabalhar, sendo que lá atrás, ainda pessoas, vamos lá, por 60 anos, ainda teve esse prazer de apreciar uma cultura, ter uma educação diferente. Hoje, ninguém mais se preocupa. O amor está muito distante, eu acho que o amor está muito distante. Precisamos resgatar esse amor. E como fazer isso? Eu vejo essa dificuldade da gente tentar ainda esse amor pela mãe, pelo pai, para essa pessoa que está indo embora. O trabalho da psicóloga, do médico, né? E como formar esses profissionais também. Porque é muito mais fácil lidar com a beleza, lidar com a tristeza, apesar de ser assim, que tem hora que a gente fala beleza, tristeza, se termina, mas é diferente. Então, não se estendendo, né, nesse debate, que eu vejo que é muito interessante para a sociedade, para o mundo, e que todos, né, espero que eles nos enxerguem. Lá atrás eu venho falando isso, nos enxerguem. E o trabalho de vocês, pode ter certeza, que é uma sementinha. Isso na questão, voltando à pergunta da doutora Carolina, como que as operadoras, com o sistema de saúde, vamos, desperte, não é só dinheiro. O dinheiro é importante, mas precisamos de uma conscientização de todos para que esse impacto que está, eu acredito que em breve, eu acho que isso vai ser impactante para o sistema de saúde. E eu vejo também que o paliativo, ele é muito ligado, quando a gente fala, com o símbolo da borboleta, né? E muito romantizado, coisa que eu vejo que não deveria ser, porque quando chega-se a estar perto de morrer, muitas vezes não é, vou deitar e vou morrer. Não, muitas vezes você precisa controlar os sintomas. E aí entra o desafio da gente ter um verdadeiro hospice, que é capacitar as pessoas a identificar um desconforto, uma dor, né? Então, é o primeiro pilar do paliativo, que é a parte física. Então, o paliativo ele não pode ser romantizado como muitas vezes é, porque a morte muitas vezes não é romantizada. Então, eu preciso ter profissionais capacitados para trazer uma dignidade, um respeito ao morrer. E hoje é um grande desafio, porque nós somos educados para salvar vidas. E aí, quando você se depara com a morte, o próprio profissional começa a ter dificuldades. E aí a Marcela vem tanto para ajudar a gente com a família, com o cuidador, com o paciente, mas com os profissionais, que é como eu lido com a morte, porque a morte não é bonita, né? A morte não é bonita. Então, como eu vou cuidar de uma pessoa que cuida da morte? E eu acho que isso é um tabu também, até para nós, no sentido de achar que o paliativo é aquela borboleta, é uma coisa romantizada, e não é. Mas Não sabe, é. eu acredito que é romantizado justamente porque as pessoas não conseguem lidar com o fato da morte. Exato. Então romantizam para não falar sobre isso, para não ter que lidar sobre isso. Então, quando as pessoas se deparam com isso, elas não sabem por onde começar. Elas não sabem olhar, elas não sabem se acolher o próximo. Então, é isso que eu sinto os familiares, os profissionais chegando aqui perdidos. Porque ao longo do processo não foi falado sobre a perspectiva. E quando se fala sobre a perspectiva, a pessoa em negação não entra em contato. Então ela não se prepara para isso. Ela fala, não, vai dar tudo certo. Né? Exato. Então ela não vai se preparar, ela não vai ler, ela não vai estudar sobre isso. E eu estou falando, né, da estrutura desse paciente, até o paciente mesmo. Porque se
nós, ocidentais, falássemos mais sobre a morte, você também falaria, tá, então eu entendo que meu ciclo está se encerrando, então vou entender que eu posso fazer, como que eu vou, quais são os sintomas que eu vou apresentar aqui, e eu vou me preparando e preparando as pessoas ao meu redor. As pessoas simplesmente entram em negação e não lidam com isso. Então, romantiza-se, porque espera-se que um dia eu vou dormir e no outro dia eu não vou acordar. E não é assim, cada um tem um cenário, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. E muitas vezes a gente vai primar a pessoa de fazer algo ou de falar algo, e aí entra muitas vezes o cerco do silêncio, né? A família sabe, mas eu não quero que ele saiba. Mas a gente tá o quê? Evitando que ele faça muitas vezes o que ele quer fazer naquele momento. Por isso que aqui a gente se preocupa, então pode vir um animal de estimação, pode deixar o quarto mais acolhedor, então a gente também dá a oportunidade para ele fazer o que ele gostaria no fim da vida dele. E muitas vezes a gente acaba barrando até o próprio familiar em relação ao cerco do silêncio. Perfeito. Eu acho que... E a gente vê muito isso, né, em ambiente hospitalar, que a gente acaba não tendo tanto tempo para fazer esse acolhimento, para fazer esse preparo, tanto do paciente quanto dessa família que muitas vezes, né, está lado a lado, e acaba que com a correria do dia a dia do hospital, muitas vezes a gente acaba falhando, né? A gente vê muitos profissionais que não acabam tendo essa conversa, né? Esse acolhimento, tanto do paciente quanto do familiar que está ali, né? Então, eu concordo com a Priscila, acho que é importante da gente dizer que, de fato, a morte não é bonita, né? E a gente precisa se preparar para ela, né? A gente precisa preparar também o que vamos fazer nos últimos momentos desse paciente, quais os sintomas que estão lá, que a gente precisa paliar porque ele não vai falar pra gente. Muitas vezes eles não vão falar, eles, não tô bem, eles não vão falar. Então a gente tem que ter esse olhar clínico de virar e falar assim, não tá legal. Ele tá com muita celorreia, ele tá sofrendo, ele tá com dor, né? Então, a gente teve um paciente aqui, né, que ele estava traqueostomizado e não estava conversando mais, e ele toda hora fazia febre, e a gente não entendia. Fizemos todo o rastreio infeccioso, e no fim das contas a gente virou e falou assim, não é infecção isso aí, ele tá com dor. A gente acabou otimizando as medidas para trazer um conforto para ele, analgesia, né? E ele melhorou, parou de fazer febre. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, né? Esse olhar clínico de olhar para um paciente e falar assim, olha, ele não tá bem. Não, tá rebaixado porque tá no final de vida. Muitas vezes não, muitas vezes é um delírio que ele tá fazendo, né? Então, no hospital, no ambiente hospitalar, a gente vê muito isso, né? Que acaba que o pipipi da UTI fica no ouvido desse paciente, que a vida toda morou lá no interior de São Paulo, do nada tá num ambiente em que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, com profissionais que ele não conhece, com uma televisão que não desliga, com um pipipi, com toda hora ferindo os sinais vitais dele. E o que isso faz? Faz com que ele apresente um delírio. Às vezes ele pode ficar agitado. Aí o que faz? O que muitas vezes acontece? Amarra o paciente, né? Começa a trazer um monte de antipsicótico para esse paciente. Mas às vezes não, às vezes você tira esse paciente daquele ambiente que está trazendo um transtorno para um paciente que a vida toda, os 90 anos dele, viveu lá no interior de São Paulo, na casinha dele, traz ele para um ambiente novo, claro que ele vai sentir, o corpo sente, né? Então, a gente traz ele para cá num ambiente que é muito mais tranquilo, que praticamente são sempre as mesmas pessoas que passam, não fica toda hora fazendo aferição, né? Deixa ele dormir, né? Não fica barulho toda hora de ambulância, de pipipi, de controles, né? Dos parâmetros vitais. Isso tudo faz muita diferença no cuidado desse paciente, né? E também da melhora dele, né? De trazer essa tranquilidade e essa dignidade, principalmente no final da vida. Eu estava falando com a Priscila agora mais cedo, né? Que a gente
levou 2 pacientes lá no nosso jardinzinho, e como isso faz a diferença, a gente tem uma vitamina D, a gente vê o sol, né, não dá pra gente ficar enfurnado em casa, né, não dá pra gente ficar dentro de um hospital 24 horas, isso faz com que o paciente que a vida toda trabalhou muitas vezes numa roça, não entenda o que está acontecendo. E a partir do momento que a gente tem essa visão de um todo e que a gente escuta o paciente, que a gente conhece a história do paciente, a gente teve um caso aqui que a família pediu: vamos colocar ao lado da janela, nem que seja um verdinho, porque ela sempre morou no sítio. E é isso, você dando abertura para a família também entendendo o contexto que aquele parente, aquela mãe, aquele pai está, eles também começam a se abrir e a gente vai conectando tudo e vai trazendo a melhora só de ouvir, de entender, de ter um acolhimento, de criar um vínculo com essa família. Bom, essa semana nós tivemos um paciente com a família falando, não, ele veio aqui para o paliativo, não, ele não vai morrer, não. E nós falamos, não, ele vai tomar um antibiótico, ele vai tomar o soro. Mas como assim, paliativo vai dar um antibiótico? Não, vamos, a gente vai tratar os sintomas, né? Então eu acho que esse é o grande desafio de quem está dentro do hospice. É a gente começar a quebrar tabus, né? Um tabu que é muito cultural, que é a comida, né? Come para ficar fortinho, come para melhorar. E a gente sabe que numa etapa de uma fase final, a comida vai trazer um malefício. E para a gente, né, conversar com a família, acolher, porque como a dona Célia diz, algumas coisas são culturais, né? Como que ele não vai comer? Ele vai morrer por falta de comida, por sede? Então, eu acho importante a dona Célia, como CEO da Lotus, estar aberta para isso e realmente querer que aqui seja um hospice dedicado, não só hospice, mas com pessoas capacitadas, como ela sempre fala, de investir no RH, para a gente sim poder fazer um bom acolhimento, desde a recepção até o luto, pós-luto. Então, acho que esse é o diferencial da Lotus. É a gente realmente, ela como CEO, investir e se preocupar no sentido de realmente fazer o cuidado paliativo, com todas as suas dificuldades, com todos, muitas vezes, problemas que a gente tem no sentido, né, uma coisa ampla, mas ela sempre nos incentivar, até mesmo quando a gente vê que, você tá mais desanimado, vamos fazer isso assim, e ela tá sempre lá, cuidando da gente. A gente sabe que tem uma pessoa que cuida da gente, eu acho que isso também é o cuidado paliativo, né? Você ter essa aproximação de uma CEO dentro do hospice, não é só ficar na sala trancado. Então eu vejo que ela anda, que ela acolhe também a família e a gente tenta resolver o que é possível para nós. Então acho que esse também é um grande diferencial da Lotus. É um trabalho muito difícil, porque somos, sim, tem outras empresas, mas as outras também somos pioneiros. Então, essa história, esse livro que vocês estão construindo, vocês estão educando esses profissionais que estão vindo para cá. Nós precisamos também fazer um movimento de educar a sociedade. Não só o familiar, o final, que o paciente chega até vocês, até nós, né? Mas sim, educação, educar, a Lotus, aqui se trabalha sim com projetos até na questão de estudo de casos. Eu acho que a gente se preocupa com a educação continuada. Eu vejo os trabalhos que já estão, se não me falha a memória, são 2 trabalhos já que serão apresentados. Isso é importante e vejo que tanto hoje, né, nós estamos falando, muitas vezes, com certeza vai ter pessoas que vai pular, não quer falar sobre a morte. Mas nós estamos aqui apresentando, discutindo, conversando como será daqui a alguns anos. E isso é muito importante, eu acho que é gratificante,
eu vejo que esses hospitais públicos, eles não irão conseguir segurar. Então, voltando até na questão do home care, da assistência em domicílio, o paliativo em domicílio. Isso, se você for estudar a Europa, e nós estamos muito atrasados. Precisamos avançar. Precisamos de vocês, jovens, e abrace a causa. E eu vejo que a Lotus ela teve um avanço muito grande nessa questão de educação, como eu posso dizer, nessa segurança, porque todo o trabalho ele precisa, eu vejo hoje ela mais forte, porque estamos trazendo pessoas qualificadas para tentar para esse voo que a gente comenta sempre. Vamos acreditar. E estamos sim, e cada dia é um desafio. Eu penso que cada dia, e o meu sonho é que venham mais pessoas para o paliativo, que venham mais e que ajude a esse caminhar, né? Acho que a dona Sara trouxe um ponto importante, que é muitas vezes o desejo do paciente querer falecer em casa. Sim. E aí o desafio fica maior, porque você entra na privacidade do paciente e da família, né? E como lidar com isso e como você preparar profissionais para atender esse desejo do paciente que é morrer em casa, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Você tem um trauma de um falecimento em casa, né? E aí acho que a Marcela até pode falar um pouco mais, porque eu sempre falo que o luto não pode ser um trauma, e sim uma saudade. E como a gente vai trabalhar isso dentro de casa, né? E é isso que nós também, Lotus, estamos nos especializando, que é o home care em cuidados paliativos. Como a gente cuidar da família e do paciente em casa. E eu acho que é isso, a gente pode respeitar o desejo do paciente, mas o cuidador também tem que respeitar o limite dele. E eu acho que isso entra nisso, né, de não ser traumatizante o luto. Porque você tem que colocar os limites. Hoje mesmo estava conversando com a familiar de um paciente isso. A gente tem que reconhecer nossos limites. A partir do momento que fisicamente a gente não consegue acolher, isso falando do cuidador, e o cuidador abrange família, a pessoa que separa o seu tempo e sua vida para cuidar daquela pessoa. Tem que identificar os seus limites, você também tem que olhar para você, né? A família toda adoece, eu acho que esse é o ponto principal. Se é uma família de cuidado, que tem um amor envolvido, a família inteira acaba adoecendo, porque muda toda a dinâmica. Então, quando o paciente em si deseja falecer em casa, podemos respeitar de outras formas. Quando a gente pensa num hospice, na sua essência, como que talvez a gente pode trazer a casa até aqui? Então vamos adaptar, vamos trazer fotos. A gente teve casos, né, de uma parede inteira cheia de fotos. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos construir junto. Não há possibilidade de falecer em casa, então vamos trazer essa casa para cá. Então, por isso que eu trago a importância disso. Vamos caminhar juntos. A dinâmica muda. Muda de hospital para o hospice, justamente por isso. Não tem aquela aceleração de você nem olhar direito para o paciente. Você senta, você escuta, você acolhe. Seja o médico, seja a equipe da enfermagem, seja a recepção. Todo mundo está aqui alinhado para acolher. E é esse o treinamento que a gente faz diariamente. Tira um tempinho do seu tempo, escuta, e aí você traz e a gente se organiza para acolher, para cuidar. E o paliativo, ele não é um medical center, né? Ele é de uma equipe multi, né? Todos são importantes por causa disso, nesse sentido, né? Senão eu faço uma ação paliativista, onde eu tenho médico e enfermeira e acabou. Mas aqui a gente não faz uma ação paliativista. A gente realmente faz o cuidados paliativos, porque a gente tem uma equipe multi especializado em atender o paciente, a família e o cuidador. Perfeito. Eu acho que um dos nossos diferenciais puxando esse gancho, né, de trazer realmente a familiaridade para o paciente. Isso é tão importante
para esse cérebro, né, que já está cansado, que já está sofrendo, né, tanto do paciente quanto da família, né? Mas é importante da gente falar que a importância de trazer sempre um rostinho familiar, né? A Marcela mesmo passa nos leitos, entende o que está acontecendo com aquele familiar, quais são as novas demandas. Eu, como médico, faço a mesma coisa. A Priscila, a Célia, isso é tão importante, por quê? Porque essa familiaridade traz confiança, né? Então, eu acho que não tem presente maior de quando eu entro num leito e aquele familiar e aquela família traz um alívio no coração de ufa, que bom que a senhora chegou. Olha, a gente precisa conversar sobre isso, isso, isso. Por quê? Porque muitas vezes eles chegam aqui sem saber nada, com um ar totalmente agressivo, ou irritado, ou choroso. E a partir do momento que a gente faz isso aqui que a gente está fazendo, de conversar, de entender as demandas, do que está acontecendo e principalmente entender o sofrimento dessa família e desse paciente, a gente cria um vínculo, né? E como é importante, que eu acho que, infelizmente, no hospital a gente acaba não conseguindo, por conta de escalas médicas, escalas de enfermagem, escalas de psicólogos, a gente não consegue trazer toda essa familiaridade para os pacientes, né? Então, você chegar num leito e eles olharem com alívio no coração, nossa, doutora, que bom que a senhora está aqui, eu preciso conversar com a senhora sobre isso. Nossa, doutora, olha, ontem meu cachorro veio aqui, olha, deixa eu te mostrar, o meu bisneto nasceu. Isso aí, esse acolhimento, essa familiaridade faz com que o sofrimento também diminua muito, né? Porque você vira alguém que é da família também, né? Você vira alguém que eles olham e falam, não, essa pessoa eu posso confiar, né? E isso realmente não tem preço, né? Então, trazendo um pouquinho essa questão, né, principalmente que faz a vida de alguém ficar mais bonita e não só menos dolorosa, né? Eu acho que eu trago muito essa questão da familiaridade, que é esse vínculo de confiança entre a Lotus e os nossos pacientes, né? E eu queria saber da senhora, Célia, o que a senhora acha que poderia fazer a vida de alguém ficar mais bonita e não só menos dolorosa? É simples, é uma coisa tão simples. De novo, é o nosso amor. Nós estamos buscando, eu comento sempre. Se eu chegar às 7h30, 8 no atendimento, eu já fico feliz. 100% eu não vou conseguir. Então, existe sim, todos que estão aqui estão tentando, estão fazendo o seu melhor para que esse processo seja menos doloroso. Em contrapartida, muitas vezes a gente não consegue. E já fica aqui nesse bate-papo a minha forma de dizer desculpa se eu não consegui atingir, porque é muito difícil nós chegarmos nos 100% no atendimento, visto que tudo é um embrião. Esse embrião que nós estamos falando hoje, discutindo sobre o paliativo. Mas saibam que essas pessoas que estão aqui, que têm um coração, tá tentando fazer o melhor. E que também têm um coração. E que também têm as suas dores. Mas estamos lutando para fazer o melhor. Estamos lutando e tentando lutar contra a maré. Ou seja, estamos aí brigando para que nos enxerguem. Nos familiares também, a dificuldade, porque já falamos sobre isso agora, nesse decorrer aqui, que eles já, quando entram aqui, eles já estão desgastados. Tanto o paciente e a família. Então, o nosso trabalho é muito mais difícil. Então, nós gostaríamos que todos que estão aí, obrigada por nos assistir, entender que nós também somos humanos e que estamos tentando fazer o nosso melhor. Os doutores, a equipe multi, eu presencio isso, mas que não se esqueçam que somos humanos. É isso que eu penso com relação a essa questão aí, doutora. Então, gente, agora eu queria falar um pouquinho sobre algum momento especial
que tenha acontecido aqui ou num outro ambiente de trabalho de vocês, que foi muito importante para vocês, muito especial, e que saiu daquele script de sempre, daquela rotina de passar visita e depois evoluir os pacientes, que realmente marcou vocês no dia a dia de vocês. Marcela, começo com você. Eu acho que, né, eu acho que a gente até compartilha aqui dos mesmos momentos, mas eu acho que eu vou trazer o casamento, que a avó tinha muita vontade de ver a neta se casando, e era a neta mais querida dela, e ela estava muito preocupada em não estar presente nesse casamento. Então a família trouxe o casamento, eles realizaram aqui dentro, no quarto dessa avó, o momento oficial mesmo, civil do casal. Então foi super bacana, a avó ficou super feliz, ainda teve a oportunidade de tomar a coquinha que ela tanto queria. Então foi um dia super gostoso aqui, que toda a clínica celebrou esse momento, né? Maravilhoso. Do papagaio, que veio, porque a gente sempre vê gato, cachorro, mas foi o papagaio de uma paciente que ela queria muito que ele estivesse junto com ela, e a gente proporcionou dele vir. Foi bem legal. Que maravilhoso. Acho que para mim, assim, o que eu lembro muito é em celebrações, né? Quando a gente tem algum dia muito importante, Natal, Ano Novo, geralmente os nossos pacientes, eles ficam mais chateados, né? Por estarem aqui e não estarem em casa, né? No ambiente que eles conhecem e que se familiarizam durante a vida e que têm memórias boas, né? Para mim, na realidade, com certeza, foi quando uma família enfeitou todo o ambiente do quarto do paciente, colocou um monte de fotos, tanto dele pequenininho, quanto dos filhos, dos netos, dos bisnetos que ele também tinha, que o Natal para ele sempre foi na casa dele, né? E sempre foi a época que ele mais gostava, porque toda a família se reunia, né? E a família trouxe, né? E ele não sabia que todo mundo ia vir. Não sabia, foi uma surpresa muito emocionante. Todo mundo chegou na véspera e todo mundo era de um canto, né? Mas todos vieram para cá, enfeitaram todo o quarto dele enquanto ele estava tomando um banho de sol. E enfeitaram o quarto, ficou a coisa mais linda. Trouxe uma ceia, claro, uma ceia reduzida, mas trouxeram uma ceia para ele também comemorar o Natal junto. E ele chorou. E era um choro, e ele falava para mim, doutora, é a primeira vez que é um choro de emoção e não de tristeza. E isso foi muito lindo. Então, acho que esses momentos, né, fazem o nosso dia a dia também valer a pena, né? E a senhora, Célia? A senhora lembra? Eu sou mais profunda, né, eu acho que a gente tem que ter esse diferencial. Uma das coisas que eu observo muito, sempre observei, que por mais que o os not a todas as notícias no nosso dia a dia, né, tanto nas redes sociais, tanta tristeza, mas aqui, nesse decorrer do meu trabalho, como ainda existe o amor, como ainda existe o amor do neto pela avó. Quantas lágrimas que nós presenciamos. Nada está perdido. O mundo não está perdido. Não são essas reportagens ridículas que eu penso que é como se não existisse mais nada. Existe sim. Existem netos que saem de Minas, que saem do Nordeste, que vêm ver a avó. Existe todo esse amor ainda envolvido, onde hoje eu tive o capricho assim, de ter indicadores. Sim, a maioria das famílias ainda existe sim esse amor importante, que a gente precisa investir. E mais um recado, né, nesse decorrer, o que as doutoras mencionaram do casamento, do papagaio, e também da importância de nós prepararmos também os nossos familiares com a perda. E que nós já presenciamos coisas aqui que eu acho que é muito interessante colocar. O desespero da perda, da pessoa ficar extremamente descompensada
e que nós precisamos nos atentar e enxergar no dia a dia nossa família, tratar do nosso irmão, do nosso filho, como fazer um preventivo também. Então, assim, a Lotus, ela já, tanto a Lotus na questão em home care, quantos cafés, bolo de fubá já tomei, quantas casas acolhidas. Então, tem sim, tem coisas muito boas que eu acho que precisamos dar continuidade nesse assunto, principalmente. E eu fico encantada com esse assunto, com esse tópico aí que você colocou aqui para que nós possamos dar continuidade no próximo. Perfeito. E a última pergunta, vou fazer essa pergunta para cada um. E vou começar pela Marcela. Se cuidar de pessoas e não de doenças te ensinou algo sobre a vida, o que seria? Profundo. É que, na verdade, a gente aprende diariamente. Eu aprendi muitas coisas depois que eu comecei a trabalhar com isso. Eu aprendi a modificar minha dinâmica no trabalho, a olhar com mais carinho para minha família. A dinâmica do dia a dia, valorizar mais um abraço, seja da minha família, seja de um familiar de um paciente. Hoje eu recebi um abraço tão gostoso que, assim, valeu sair da cama hoje de manhã. Então, aproveitar a vida, aproveitar a minha vida, né? Perceber o que eu gosto e ir atrás e colocar na balança junto com os meus valores. E é muito gratificante trabalhar com cuidados paliativos, no geral. Assim, não é um tema fácil, por isso que é muito difícil uma pessoa se especializar em cuidados paliativos, estudar sobre. A gente vem de uma cultura em que não se fala de morte, porque se falar de morte é atraí-la. Então, perceber que a morte deveria nos motivar e não nos entristecer, nesse sentido. Então, é um aprendizado todos os dias, muito gratificante. Você, Pri? Uma pergunta bem complexa, né? Mas é ouvir o batimento do meu coração todos os dias. Dar valor a tudo, a oportunidade que a vida nos dá de viver. E a senhora, Célia? E a senhora doutora Carolina poderia responder primeiro? Claro. Eu acho que eu aprendo todos os dias que eu escolhi a profissão que eu queria e eu escolhi a profissão certa, porque meus pacientes me ensinam muito, muito. É muito lindo quando a gente está com um paciente que já não tem proposta curativa e ainda assim eles abrem um sorrisão só de te olhar, né? Eles abrem um sorriso porque eles estão tão agradecidos de estarem aqui, de estarem com os familiares deles, de terem vivido a vida que eles queriam viver, né? Então, é muito engraçado, porque muitas vezes eles me pedem, né? Doutora, só uma coquinha, só um bizinho. Eu, não, pode pegar, dona Maria, a gente dá. Porque a gente sabe que eles têm... É bonito da gente olhar e falar assim, as coisas simples também têm o seu valor e é muito grande. E quando a gente não consegue fazer nem mais as coisas simples, né? E quando a gente já não consegue mais comer, como isso faz falta, né? Então, eu acho que o maior ensinamento que eu tenho atualmente, desde que eu virei médica, é com os meus pacientes. Não é num livro, claro, o livro é muito importante também, mas eu aprendo diariamente com todos os meus pacientes e como é gratificante eu conseguir tirar um pouco da dor desses pacientes, de pessoas que, e como a Pri trouxe, né, a gente tem que cuidar também de quem cuida, né, porque a gente se apega e a gente sofre junto, e quando algo não sai do jeito que a gente queria, a gente também sofre junto, né, como a Célia trouxe, a gente tenta acertar todos os dias, mas quando a gente vira e fala assim, caramba, não saiu do jeito que eu queria, a gente fica muito triste também e a gente melhora, né? Então, era isso que eu queria trazer, assim, acho que
O maior ensinamento que eu tive, de fato, é de conviver todos os dias com os meus pacientes e deles me ensinarem diariamente. E isso me faz com que eu levante da cama e vire e fale assim, valeu a pena. Todo estudo que eu tive, todo trabalho que a gente tem, que não é fácil na área da saúde, vale a pena quando a gente consegue tirar um sorriso de um paciente que está sofrendo. Isso não tem, para mim não tem palavras, né? Então, para mim foi isso. Muito bom. Eu acho que não sobrou nada para mim. Eu encerro dizendo: vamos ser felizes e vamos amar mais. Eu acho que é isso, é esse recado. E vamos semear mais. Cada um tem algo. Então, semeie mais. Não desista, não desistir nunca de acreditar num mundo melhor. Muito obrigada a todas, foi muito bom, obrigada mesmo. E sigam a gente no Instagram, no YouTube. E para quem não nos conhece, nós temos 2 unidades, temos uma unidade em Mogi das Cruzes e uma unidade em São Paulo, no Butantã. Então vocês podem nos encontrar tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Fiquem à vontade para nos mandar mensagem e esperamos vocês para que vocês também conheçam o nosso espaço, a nossa clínica.